Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje, dia 11 de abril, estamos iniciando nossa conversa do dia, né? Sábado de aleluia. Aleluia, irmão. Oi, Pati. E eu não tinha pedidos para hoje, então, como estávamos falando em elaboração de PowerPoint, depois elaboração de pôster e roteiro. Então tá na sequência aí falar sobre como a gente se apresenta, né, oralmente num congresso. Essa luz também na minha cara aqui, não vai ter jeito. E então eu separei para falar para vocês hoje dessa questão que parece na verdade uma questão menor, né? Mas justamente porque, oi Edmundo, justamente porque as pessoas dão pouca atenção a essa... Boa tarde, querido, tudo bem? Justamente porque as pessoas dão pouca atenção a essa questão, é que a gente tem tantos problemas, né, de exposição oral nos congressos. E isso é uma coisa que acontece de maneira geral em congressos de todas as áreas. A gente pode com muita facilidade ver pessoas que se expressam mal oralmente. E pesquisadores maravilhosos que não têm a espontaneidade de estar na frente da câmera e não se preocupam em praticar isso, né? Porque parte-se da premissa de que se eu sou um excelente pesquisador e os meus trabalhos estão publicados nos melhores lugares, eu sou convidado para estar aqui, isso já me dá credencial para falar do jeito que eu quiser. Na verdade dá, né? Tanto que as pessoas vão lá e falam do jeito que elas querem. Mas não é uma coisa que eu acho que você queira repetir, né? É como seguir um mau exemplo, não é? Então, porque Jimi Hendrix é considerado até hoje um dos melhores guitarristas do mundo. Eu posso querer tocar como ele, mas eu não quero morrer aos 33 anos de overdose. Mesmo porque no meu caso já passou, né? Não ia dar agora. Mas enfim, a gente precisa identificar o que é bom ser repetido, o que não é. Muitas vezes a exposição da pessoa que está lá à frente está incomodando você e você não consegue nem identificar direito por que aquilo está te incomodando. Então vamos do começo. A primeira coisa que eu destaco como importante de prestar atenção aos vícios de linguagem. É difícil, muito difícil de lutar contra eles. E eu não ouvi nenhuma das lives que eu fiz aqui desde o dia 21, mas eu imagino que devam ter passado vários. Apesar de eu me policiar muito, eu sei que dependendo do momento ou de como eu estou envolvida com o que eu estou falando, alguns vícios passam e a gente não consegue controlar o tempo inteiro. Mas ainda assim é diferente de alguém que não se preocupe com isso ever, não é? Aí realmente fica uma apresentação difícil de assistir. E também tem níveis de tolerância diferentes de quem ouve, não é verdade? Quem ouve, ouve com um ouvido mais acolhedor, com um ouvido mais crítico. Você tá num dia bom, tá num dia ruim, tá num dia feliz da vida, no outro dia assim, irritadíssimo. E no congresso tem gente em todos os dias.
Então a gente tenta falar de forma a abranger a grande maioria, não dá para se agradar todo mundo, óbvio, né? Tá me incomodando essa luz na minha cara, deixa eu ver se melhora um pouco com a luz acesa aqui. Bem, então, os vícios de linguagem mais comuns que a gente ouve é o né. Né é uma coisa impressionante. Eu acho que deve ser que nem bocejo, né? Se alguém começa a falar né, você fala também. Você nem estava falando né, mas aí lembrou do né, você começa a falar né. Né é uma coisa que significa nada em geral. Você não está perguntando para a pessoa confirmar não é mesmo? Não é isso, você só está falando né porque você está preenchendo um buraco ali, né? Oi, Patrícia, Adriana, Nina, Ricardo. Em geral, são expressões de afirmação, né? Que você está quase que pedindo para o público confirmar que você está se dando bem ou que o que você está falando é legal. Então, assim, né? Certo? Não é verdade? Ok? Né? Ok é muito chato. Ok? O que a gente ouve demais em exposições em inglês, mas também tá é menos comum que o né, mas a gente ouve muito tá. A gente ouve o então é chatérrimo. Então, blá 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 blá. Então, o brasileiro acho que é a única língua em que a gente começa uma frase com então. Que é muito engraçado. Uma época eu dei aula de português para estrangeiros nos Estados Unidos e era complicadíssimo explicar como que a frase começa então, blá 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 blá. E aí então, e o então entrava de várias maneiras nos diálogos que apareciam com uma expressão que não queria dizer que era uma sequência dos fatos. Porque você está começando a frase. Como é que então? Então você deve ter falado alguma coisa antes e então algo decorreu daquilo. Mas não. A mesma coisa para assim. Pô, como é que eu faço então se eu tenho esse vício? Bom, o vício está lá. Começar com na verdade, né? E você sabe, Edmundo, toda vez que eu ouço na verdade, eu complemento na minha cabeça ó pai. Trauma de infância de ir na missa, né? Na verdade, ó pai, ele levantou o cálice, blá 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 blá. E eu não posso ouvir isso na verdade que eu complemento com ó pai. Enfim, cada um de nós tem um nível de tolerância com o tipo de vício de linguagem que para você é mais tranquilo ou mais irritante. Vai depender de você ou do dia que você tiver naquele dia. O que é ideal para quem está apresentando? Evitar ao máximo gravando, assim, ouvindo suas falas. Quando a gente ouve, a gente se dá conta. Sônia, você acabou de falar que você não ouviu nenhuma. Eu não ouvi nenhuma dessas que eu fiz aqui, às 15 horas com vocês todo dia. Mas eu já ouvi muita gravação de coisas que eu falo e juro pra vocês que eu tento controlar isso. Eu tento pensar no que eu vou falar segundos antes de eu falar e às vezes eu não consigo controlar tanto quanto eu gostaria. No segundo caso, o que acontece são aqueles sons que prolongam a fala. Tipo, Esses sons, eles são mais fáceis de resolver que o vício de linguagem. Eles são um tipo de vício de linguagem, mas eles não têm significado nenhum. Eles entram, em geral, porque a gente pensa mais rápido do que a gente consegue articular uma palavra. É claro, o pensamento é muito mais rápido. Então, quando você tenta acompanhar a velocidade do seu pensamento, as palavras não dão conta e você você engasga. E aí até dá tempo de você entender onde é que você vai pegar o seu pensamento e continuar falando. Vem
Então, tem certas falas que se você tirar as palavras e colocar, transforma em música, você vai ouvir um negócio assim, né? E aí você vai ouvir aquele monte de espaço que não quer dizer nada e ele não, o orador não fica em silêncio, ele fica emitindo um som, quase como se ele tivesse tendo que ficar emitindo um som qualquer até ele voltar a falar. Isso se resolve com uma coisa simples chamada respiração. Como para tocar. Você fala uma frase e respira. Enquanto você respira, enquanto você está inspirando o ar, você não está fazendo porque esse é o ar saindo. Então, se você termina a frase, respira antes de fazer a outra, você já vai eliminar assim 90% da possibilidade de você fazer um som como que é muito chato para quem está ouvindo, especialmente se você está microfonado, porque aquilo toma uma proporção de uma palavra, né, alongada na sua boca. E quem faz isso, faz muito, faz a cada frase que fala. E a gente fica bastante incomodado na plateia. Então, se você se pegar fazendo isso, é um segredinho. Respira. Respira. Chegou no ponto, respira. Como eu sei quando chegou no ponto? Lembra aquela live que a gente discutiu a importância de você fazer a leitura com o sentido da frase e não com o sentido do teleprompter? Se você fizer a leitura da frase como ela de fato está escrita, você vai parar em algum momento, porque você precisa respirar para falar a próxima frase. Se você fizer isso, garanto que esses sons esquisitos vão sair. O que acontece é que muitas vezes o apresentador está nervoso, está tenso. E quanto mais tenso ele está, menos ele respira, mais coisas esquisitas ele faz na exposição. De qualquer forma, nos dois casos, o melhor é você ter consciência de como é que você fala. Você fala, eu nunca pensei como é que eu falo. Bom, então aí começa por aí. Grava, treina a sua exposição e aí você vai saber. Você grava, ouve, né, e você corrige a sua fala como se você estivesse corrigindo uma outra pessoa. Um amigo seu que pediu, olha, você pode ouvir minha fala lá do congresso, 15 minutinhos, só ver se eu tô falando legal e tal, se tá tudo certo. Imagina que você tá ouvindo uma outra pessoa. Mesmo porque se você pensar, eu estou me ouvindo, a gente tem esse hábito, vai estar tudo horrível, não serve para nada, tudo que eu fiz é ruim, você vai achar que é tudo ótimo. A gente tem uma dificuldade muito grande em ouvir a própria voz. Porque a voz da gente, vocês sabem, acho que a maioria de vocês sabe disso, quando a nossa voz as pessoas ouvem a nossa voz diferente do que a gente mesmo ouve. Eu ouço a voz que sai aqui da minha boca e ela reentra, né? Eu ouço aqui dentro e eu ouço a junção do que está saindo aqui dentro com o que eu estou falando e entrando de novo pelos meus ouvidos. Eu estou realimentando o som dentro de mim. Por isso, quando a gente é gravado e você, nossa, minha voz é esquisita. Não, a sua voz é daquele jeito, você que ouve ela diferente das outras pessoas, não é? E pode, é claro, ter um microfone mal ajustado. Mas, em geral, a gente leva um susto porque aquela voz é a que as pessoas ouvem. Só você ouve a sua voz do seu jeito. Ninguém mais pode ouvir a sua voz do jeito que você ouve. Então, mais do que depressa, você precisa se acostumar com como é que essa voz sai do lado de lá. Tá? Bom, a segunda coisa, não vou me alongar muito nela, porque eu acho que nós já falamos sobre isso. A expressão cotidiana versus a formal. A coisa mais importante aqui, além de você saber, Edmundo, quero crer em Deus, que a minha voz seja diferente do que eu ouço.
sua voz é ótima, Edmundo. É só ouvir a palestra que você fez aí agora, semana passada. É muito clara, muito articulada, uma delícia de ouvir você falando. E não detecto de forma nenhuma vícios na sua fala que cheguem ao ponto de incomodar a escuta da fala. Né? Se eu tivesse que falar agora algum vício que eu ouvi você falar, eu nem lembro, então foi irrelevante. Né? Agora, na expressão oral cotidiana, a gente tem que lembrar que você tem amigos na plateia, mas nem todo mundo é seu amigo lá. São congressistas. Tem gente lá que você não conhece, tem professor seu lá, mas também tem profissionais que não são seus professores. Tem alunos seus, mas também tem estudantes que não são seus alunos, nunca foram. E você não pode se dirigir a todo mundo como todo mundo fosse seu amigo ou todo mundo fosse distante de você. Existe uma linguagem que é a linguagem regular, a linguagem formal, que não quer dizer que você tem que ser snob, que você precisa ser distante das pessoas. Você só precisa evitar usar aquele tipo de expressão que só você e seus amigos conhecem, não é? Usar expressões que venham de um certo nicho ou de uma piada de um outro congresso que você foi com um grupo de pessoas que está lá na plateia. São coisas que, se você tiver... a sua educação vai te pedir para fazer a gentileza de esclarecer a piada para todo mundo. E aí, nos seus 15, 20 minutos de exposição, você ainda vai ter que gastar tempo de explicar a piadinha, que não tinha nada a ver com o seu trabalho. Então, pensa bem se vale a pena inserir esse tipo de coisa. E aí, aqueles que já me viram falar em congresso sabem que eu vivo fazendo piadinha. Eu não consigo muito não fazer nenhuma piadinha, vocês já perceberam aqui. Eu tento fazer com que o que eu esteja falando seja compreensível por todo mundo. Eu tento não usar nenhuma piada em particular que você precise de um DR para entender. Tá? Além disso, lembrar sempre que o nosso foco está em como transmitir o conhecimento. Então, o nosso objetivo maior é fazer com que aqueles 15, 20 minutos de exposição cheguem direto a quem está precisando ouvir. Não é interessante você gastar tempo com coisas que não são fundamentais ali para aquele momento. Hi, Richard. How are you doing? André. E o terceiro ponto, que eu acho que talvez seja fora os vícios de linguagem, um ponto muito importante, são a diferença do que você fala versus o que está no seu slide. Então, lembra? A gente já falou sobre isso, o material que vai para o slide, ele precisa ser complementado com a sua presença. Eu já vi gente dando dica de fazer slide no Google, falando exatamente o oposto. Eu acho abominável. Então a pessoa disse assim, mais que uma pessoa, mas são pessoas do Google, eu não sei que profissionais são aqueles, se são profissionais, mas dizem assim, o slide não é um lembrete do que você deve falar. Errado, o slide é sim um lembrete do que você deve falar. O slide não é o que você deve falar, mas ele deve dar ali frases curtas, expressões, sequências, organogramas de coisas que não seriam compreensíveis em sua propriedade máxima se você não estivesse lá. Porque se elas fossem, me diz para que é que você está lá no congresso. Você está lá para apresentar o seu trabalho. Se você coloca tudo que é necessário ser colocado no PowerPoint, você pode ficar em casa, projeta o PowerPoint, as pessoas leem o PowerPoint, acabou. Não é esse o objetivo. Você está lá para você articular com suas próprias
palavras, não é uma leitura do texto que você publicou, porque isso as pessoas vão ler depois nos anais. Você vai falar numa linguagem formal, porém não enrijecida, vai falar como primeira pessoa, você não fala como se escreve. Segundo Silva, 2019, a performance musical, não, isso não faz sentido. Se você está falando, isso você escreve. Se você está falando, você vai falar, bom, o pesquisador José da Silva publicou um artigo em 2019 que discutiu esse assunto. Isso eu falo. Quando eu vou redigir, eu digo, segundo Silva 2019, blá, 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 blá. Eu não vou dizer se é um artigo, se é uma dissertação, se é um livro, porque para saber isso, eu vou lá nas referências e leio lá a entradinha da ABNT e eu descubro que tipo de publicação que o Silva fez. Mas quando você está ali, de frente para o público, fazendo a exposição, ele não pode ir lá ver que Silva que é esse. Não tem como. Então você tem a obrigação de não tratar as pessoas pelo nome formal que você coloca no texto. Você tem que dizer o João Souza, o Zé da Silva, sei lá, o Pedro Nascimento, e dizer quem eles são, lá do Instituto de Pesquisa da Unesp, lá do Instituto Fiocruz. Você dá as dicas, quem que é essa referência, né, que você está usando, por que ela é tão importante, mas você diz de uma maneira que você não vai poder escrever. Essa é a vantagem de você estar lá na frente das pessoas. Agora, se você não sabe dizer isso, lembra que eu falei há 2 dias atrás, você tem que saber, é seu trabalho. Né? Você deve saber que raio que é esse Silva. Se ele é homem, se ele é mulher, se ele é um estudante que você utilizou a dissertação de mestrado dele, se ele é um profissional que tem livros publicados sobre aquele assunto, você tem que saber a profundidade da referência que você está usando. Né? E é isso que torna muito interessante assistir a sua apresentação. Porque você articula isso de tal maneira que a isca vai. E eu fico embevecida com aquilo. Eu falei, cara, eu quero ler o trabalho dessa pessoa, porque olha que coisa interessante. Ele citou um autor ali que faz uma pesquisa. Eu nem lembro o nome da pessoa, mas eu lembro o assunto que a pessoa pesquisa. Então, quando eu for ao artigo, eu vou identificar aquele autor pela explicação que você deu na sua exposição de quem era esse autor que você está estudando. Não faz o menor sentido eu sentar para assistir a sua apresentação no congresso e você falar, segundo o Souza, segundo Abreu, segundo não sei o que. Lembra, isso só serve escrito. Porque neste momento eu quero saber quem é o Abreu, eu vou lá no final do trabalho, nas referências. O Sérgio Abreu. Estamos falando de um luthier, estamos falando da construção de violão, estamos falando de uma execução, de uma performance de violão, estamos falando do quê? Aí, entendi. Volto e continuo a ler. Percebe? É impossível fazer isso quando eu estou ao vivo. Então, nos slides eu tenho informações, aquelas selecionadas a dedo que você botou no Word, coisas que não podem faltar no meu PowerPoint. E aí você vai colocar essas poucas palavras lá. E o que você precisar falar sobre isso, você vai levar preparado. Se para você não é o suficiente ler uma frase e lembrar o que você tem que falar sobre ela, perfeitamente normal você levar a sua cola. Leva escrita a sua cola, o que você vai falar para a plateia. Só que, pelo amor de Deus, não enfia a cabeça no papel e fica lendo a cola para as pessoas, porque também é muito chato ficar assistindo alguém ler. Eu até paro de prestar atenção no que você está falando e fico olhando você lendo. Você leva aquilo impresso em letras tamanho 25, né? Que você possa ler esse papel com uma certa distância do seu rosto e que possa fazer como se faz a partitura na orquestra. Tá lá a partitura, a estante, eu tô olhando a estante, eu tô olhando o espala do naipe para ver
as minhas entradas e movimento, eu estou checando o regente também, e de vez em quando eu olho para o meu instrumento. Eu tenho que olhar 4 coisas ao mesmo tempo, se eu estou na orquestra. E se eu estou lá no congresso, eu basicamente tenho que olhar 2, a minha cola e a plateia. Porque também é inadmissível que você fique no congresso virado de costas para a plateia olhando para o seu PowerPoint. Só se você achar ele tão lindo que você tem que ficar olhando para ele, né? Não pode ser que você coloque no PowerPoint o que você precisa saber. Isso você coloca numa cola muito bem feita, muito exata, com fontes garrafais que você possa ler com uma boa distância, como faz o jornalista que você nem sabe que ele está lendo o teleprompter, porque ele está olhando lá e olhando na direção da câmera ao mesmo tempo. E faz aquilo parecer natural, a não ser quando ele lê errado. Que também tudo bem, somos humanos, a gente pode ler errado. E se você ler errado, corrija-se. Pronto, não, desculpa gente, não era isso. E fala o correto, todo mundo erra. Agora, com relação à cola, o que é que não pode ser e que as pessoas fazem com uma frequência enorme? Pega o seu artigo publicado, pega a caneta marca-texto e marca as partes que você vai ler. Péssimo! Porque você não pode ler para a plateia o que você escreveu. Eu acabei de falar isso. A gente, quando está falando para a plateia, usa um tipo de expressão mais informal, apesar das palavras não serem informais. Mas você usa verbos diferentes, a sua forma é mais coloquial. E quando eu estou escrevendo, a escrita é rígida. Acontece de outra forma. Então, se eu vou pegar o texto e passar o highlight lá, do que do trecho eu vou ler na hora, eu vou fazer um péssimo trabalho. A menos que seja uma citação, né, que você quer destacar e quer ler ali para as pessoas. Mas você tem que escrever como se você estivesse falando. Porque o que eu estou fazendo aqui, agora, é improvisar a minha fala. Todos os dias eu sento aqui e converso com vocês de maneira improvisada. Quando a gente improvisa a fala, você tem que ter certeza que você tem os elementos para fazer essa improvisação. Eu não sou da área de popular e nem da área do mofo, que eu tanto adoro. Então, eu não sei fazer improvisação, eu não sei fazer realização de baixo contínuo. Eu também não sei fazer improvisação de jazz. Eu sei como funciona, porque eu já estudei isso. Né? Teoricamente, eu sei sentar lá e falar e dizer como é que se faz. Fazer é outra história. Fazer significa praticar anos e anos e anos aquilo até que aquilo seja fluente. Agora, o fato de eu conhecer a teoria não me faz improvisadora desse tipo de música. Mas no caso de texto, no caso de fala em público, eu sou uma improvisadora sem grandes problemas, porque eu faço isso há muito tempo. Chegando num congresso e falar sobre algo que eu já pesquisei. Então é como se eu estivesse fazendo uma improvisação sobre o modo lídio, e eu conheço o lídio muito bem. Eu sei que eu tenho que baixar a sétima, eu conheço essas notas dentro do meu... Eu sei que é um maior com sétima menor, e eu sei fazer essa escala no meu instrumento, eu sei fazer essa escala em várias tonalidades, e então lídio é comigo mesmo, deixa eu improvisar. Então o material que eu estou colocando aqui é um material que, como eu já falei, ele está sendo elaborado há uns 8 anos, eu conheço muito esse material, então eu posso improvisar sobre ele. Então, se eu conhecer muito bem o meu trabalho, aquele que eu vou apresentar no congresso, você também vai poder improvisar. Não o trabalho, mas a sua fala sobre ele. Então, o que equivale a dizer que eu não posso ter nenhuma referência no meu trabalho que eu não saiba quem é. Se é homem, se é mulher, se é profissional, se é brasileiro, se é estrangeiro, onde trabalha, já morreu, publica com mais quem são as pessoas que normalmente publicam com essa referência.
E daí eu falo sobre as minhas referências sem grandes problemas. Eu não preciso falar Silva 2019. Eu sou íntima dele, eu conheço esse pesquisador. Posso não conhecer pessoalmente, mas eu sei quem ele é, onde ele publica, com quem, onde ele trabalha, ou quando que ele morreu. E isso te dá a propriedade de falar de forma improvisada sobre uma estrutura planejada, que é o que se espera da sua exposição no Congresso. Não dá, não é para mim improvisar, não vai dar certo, vou me enrolar todo. Ótimo, escreva o que você vai falar, como se você estivesse improvisando. Hello, agora é o seguinte, eu não sei improvisar, o que eu vou fazer? Eu não falei para vocês que eu não sei improvisar? Que eu não tenho essa prática? Se eu tiver que ter um improviso no lídio ali, eu vou escrever meu improviso. Na hora eu escrevo meu improviso, já fiz isso antes, né? Eu escrevo meu improviso, aqueles 12, 16 compassos, faço ali algumas opções, decoro, e na hora eu toco. Né? É claro que eu não sobrevivo de fazer isso, né? Eventualmente eu caio nessas... eu tô começando a fazer mais, né, esse tipo de coisa. Mas se eu tiver que fazer, eu não confio, dependendo da responsabilidade do compromisso, eu não confio que eu vá saber, na hora, sair improvisando. Então a minha solução é escrever antes. Ué, eu vou escrever como? Escrever exatamente como eu vou tocar. Eu não vou escrever mais ou menos. Eu já falei que eu não sei improvisar. Aqui, escreva a sua cola como você falaria, não como você leria o texto escrito. Tá bom? E fundamental, seja lá o que você preparar para falar em público, treina antes. Especialmente se você não tem a prática de fazer isso, não tem a prática de improvisar, aí você não espera que você vai chegar lá e não tenha treinado nenhuma vez e vai dar tudo certo. Não vai, né, gente? Não vai. Vai dar um problema. Tá bom? Então, sim, a gente tá aí indo pro final aí da nossa meia hora. Aliás, já acabamos a nossa meia hora. Oi, Thaisa. Oi, Raymond, Gabi. Eu vou, de novo, então, lembrar que se você tiver dúvidas, tiver sugestões de tópicos para a gente discutir a pesquisa em performance musical, oi, Bia Mofada, Sérgio Carvalho. Se você tiver dúvida ou tiver uma sugestão de tópico para a gente abordar aqui sobre metodologia de pesquisa em performance musical, coloca aí nos comentários do vídeo de hoje ou da postagem de hoje, porque depois que termina a live eu vou olhar antes da live de amanhã também, e aí eu tenho abordado os tópicos. Ai, Gabi, quanto tempo? Eu tenho abordado os tópicos que vocês me pedem, tá? E se ninguém sugerir nada, eu falo o que me der na telha amanhã, tá bom? Se vocês quiserem evitar que eu fale o que me der na telha, sugiram alguma coisa. Obrigada, querida. Tá? Então, muito obrigado novamente por me darem o privilégio de estar aí. E... obrigada, Rita. A live foi... Ontem eu fiz a live às 23 horas e foi bem intenso mesmo. Eu fiquei bem feliz. Tinha um público interessante interagindo. Difícil esse negócio de fazer live tocando, não é? Porque tinha um monte de playback, cada playback numa altura. Eu não domino esse assunto, então foi uma experiência muito interessante. Eu gostei da experiência, queria me equipar para fazer melhor, né? Como assim, tipos de pesquisa, Gabriela? Não entendi. Fale sobre tipos de pesquisa? Explica melhor para mim o que você quer saber, tá? Mas obrigada àqueles que estavam na live de ontem. Eu acho que fica lá no Instagram, quem quiser ver depois. E foi um começo de uma experiência assim, de fazer esse tipo de coisa com instrumento, que eu que nasci no século e no milênio passado, né? Como uma amiga minha lembrou, não, Sônia, não é só o século passado, é o milênio passado que você nasceu. Então, se você tem amigo
Não se preocupe com os inimigos, eles sempre te reforçam as coisas, né? Então, é muito estranho esse negócio. De repente você liga uma live e tem gente de tudo que é lugar no mundo te assistindo. Como aqui, todo dia entram os meus amigos contrabaixistas de vários lugares, de vez em quando vocês vêm, eu troco de língua, porque o povo entra e fica assim, o que está acontecendo? Né? É muito engraçado. E vira e mexe, entra alguém de outro país e eu fico... Agora eu parei de ficar explicando muito para as pessoas, porque eu ficava toda perdida aqui, como é que eu voltava para o meu assunto. Gabi, transversal, observacional, retrospectiva, prospectiva. Boa pergunta, eu não sei do que você está falando, mas eu posso dar uma investigada, saber que termos são esses. Eu não uso nenhum desses termos em pesquisa. Em 30 anos de pesquisa, nunca usei nenhum desses termos. Mas eu vou dar uma investigada, tá? Não prometo para amanhã, mas eu vou dar uma investigada e coloco aqui sim. Tá bom? Então, gente, super beijo, super domingo de Páscoa para vocês. Para católicos ou não, que a nossa vida possa se renovar, né? E principalmente, como eu disse ontem na live, que o amor se renove. Porque disso tudo que a gente está passando é a única coisa que fica. É o carinho, o cuidado, o amor que a gente tem com o outro. O resto está se mostrando a cada dia irrelevante, tá? Então, um beijo para vocês. Fiquem em casa, álcool em gel, sabonete, tá? E não come muito chocolate, que a gente não tá podendo fazer exercício, vai todo mundo engordar. Beijo, tchau.